Eminente presidente, começo meu pronunciamento utilizando uma expressão que Vossa Excelência utilizou há poucos instantes. O Senado é a casa da Federação. E por isso mesmo, essa semana foi uma boa semana, digamos assim, porque avançamos em temas fundamentais da Federação, qual seja a votação da questão da convalidação de incentivos fiscais. O primeiro passo, ainda modesto, mas pelo menos o primeiro, para terminar algo que é tão nocivo à Federação Brasileira, qual seja a chamada guerra fiscal. Portanto, a guerra fiscal inicia-se, com essa votação, um processo de sua extinção, a permitir a harmonia entre os Estados federados, cada qual, é claro, criando seus incentivos, seus estímulos, mas sem prejuízos recíprocos entre os Estados federados. Da mesma forma, iniciou-se também a discussão, em boa hora, da questão relativa à regulamentação imediata da dívida dos Estados e municípios. Essa dívida, como todos sabemos no Brasil, tem sido, ao longo dos últimos anos, uma verdadeira tortura para os governos estaduais e municipais, na medida que aquilo que originalmente foi algo positivo se transformou, ao longo dos anos, em uma situação extremamente nociva às finanças estaduais e municipais. O tema já foi objeto de deliberação da Câmara dos Deputados e, na próxima semana, tenho esperança, será objeto de discussão e deliberação também aqui do Senado Federal. Mas introduzo o tema da Federação porque meu pronunciamento nesse momento se refere a um evento que ocorreu esta semana em Brasília, que foi o encontro da Frente Nacional de Prefeitos. Na realidade, em Brasília ocorreram prefeitos e lideranças municipais de municípios de todo o Brasil. A Frente Nacional congrega um número expressivo de chefes do Executivo Municipal e, no debate que ocorre ainda nessa data, os chefes das municipalidades discutiam experiências, necessidades, dificuldades, numa quadra, lamentavelmente, tão difícil como aquela que hoje enfrentamos. Dificuldades de ordem econômica, dificuldades de ordem institucional dos municípios, dúvidas sobre as competências. Então, por isso mesmo, esses novos instrumentos de gestão municipal debatidos nesse evento é que devem ser encarados com muita seriedade, de tal modo a permitir que na Federação Brasileira, que é uma federação sui generis, uma federação especial, uma federação que tem, por vontade do nosso Constituinte, a presença dos municípios como ente federado, a possibilidade de nós caminharmos cada dia de acordo com seu passo para uma harmonia maior, que os municípios recebam mais recursos. Eu sempre digo, eminente presidente, que a melhor solução do problema é aquela que ocorre perto da onde o problema está. Quando nós levamos aos municípios a condição de fazê-lo, nós conseguimos que aquele problema seja solucionado de maneira mais barata e muito mais rápida. Então, esse encontro realizado nesses dias aqui em Brasília permitiu o debate desses assuntos. Por exemplo, a figura dos consórcios municipais, das regiões metropolitanas, da cooperação entre os municípios. E é interessante observar, e aqui é o cerne de meu breve pronunciamento, foi a criação entre os municípios, por vontade deles, por espontaneidade das lideranças municipais, de um grupo que recebeu o interessante título de G100. Na verdade, é uma congregação de municípios que têm população alta, acima de 80 mil habitantes, mas indicadores econômicos e sociais ruins ainda. Esses municípios se congregaram exatamente para a troca de experiências, a identificação de objetivos comuns, para levar ao governo federal, os governos estaduais e a própria sociedade as suas alternativas. Na realidade, o G100 hoje é composto de 114 municípios e eles se articulam, como eu disse e reitero, de maneira muito harmônica. Isso é fundamental, porque demonstra que na base da nossa federação se movimentam as forças sociais e políticas necessárias para restabelecer o equilíbrio federativo. Vossa Excelência me permite a parte, senador? Claro, eminente senador Aécio Neves. Ilustre senador, governadora Anastasia, eu sempre soube que a presença de Vossa Excelência no Senado da República traria novas luzes a essa casa, em inúmeros temas, mas em especial nesse tão urgente e necessário de ser discutido no Brasil, que é a questão da gestão pública. Vossa Excelência é reconhecido no Brasil e fora do Brasil como um dos mais qualificados gestores públicos da nossa geração. Vossa Excelência, com a experiência que teve no governo federal, em cargos de altíssima relevância, e depois
para a honra minha e orgulho dos mineiros, ao meu lado, no governo de Minas, como secretário do Planejamento e depois como vice-governador, introduziu novos e ousados instrumentos de qualificação da gestão pública que passaram a ser referências para outros estados brasileiros, diversos municípios e até mesmo para organismos internacionais, como o Banco Mundial, que considera o modelo de gestão Estado para Resultados, coordenado por Vossa Excelência, como modelo a ser seguido por outras regiões do mundo. Não há hoje, senhora presidente Ana Amélia, nada mais urgente do que, no momento de escassez de recursos e de concentração daqueles que restam de forma absolutamente desproporcional nas mãos da União, não há nada mais urgente do que rediscutirmos novos métodos de qualificarmos a gestão pública, permitindo que resultados efetivos possam chegar aos cidadãos brasileiros e, obviamente, também uma repartição mais justa, mais equilibrada desses recursos entre os entes federados. Os resultados obtidos em Minas Gerais, através da avaliação de resultados, através da remuneração diferenciada a partir das metas alcançadas, são, a meu ver, conquistas que já não são do nosso governo, são hoje conquistas da sociedade mineira e da sociedade brasileira. Por mais que queiram distorcer dados, como recentemente ocorreu em Minas Gerais, para camuflar a ineficiência de um governo que ainda não iniciou, as conquistas conduzidas no nosso tempo e capitaneadas por Vossa Excelência são patrimônio dos mineiros. E foram elas que nos levaram, muito orgulho, a ter hoje a melhor educação fundamental do Brasil, a melhor saúde pública da região Sudeste, segundo os próprios órgãos federais responsáveis pela condução dessas áreas, assim como as nossas principais empresas de saneamento e de energia passaram a ser referências nas suas respectivas áreas de gestão eficiente. Portanto, o discurso de Vossa Excelência traz luz a um tema que não é costumeiramente debatido nesta casa e que aqui, com a presença de inúmeros ex-governadores, ex-prefeitos de capitais, políticos experientes das mais diferentes matizes ideológicas, terá sempre em Vossa Excelência, sem dúvida alguma, o mais qualificado para liderá-lo. Muito obrigado, senador Aécio Neves. Agradeço a parte de Vossa Excelência e, na realidade, me permite aqui não só agradecer, mas mais do que isso, num parêntese que faço no meu pronunciamento, reiterar a grande honra e o grande orgulho que tive e que tenho no convívio com Vossa Excelência, quer no governo de Minas e agora ao seu lado na bancada mineira no Senado Federal. Com referência aos fatos de Minas recentes, eu queria dizer, eminente senadora Ana Amélia, que há uma velha máxima da política mineira: contra o fato não há argumento. Então, basta a pessoa ir a Minas Gerais e ver o que aconteceu ao longo dos últimos 12 anos. As escolas, as estradas, as unidades de saúde, os indicadores e resultados objetivos reconhecidos pelo governo federal, para demonstrar, de fato, os acertos do governo. É evidente que há sempre o que melhorar. Isso faz parte do processo da continuidade administrativa. Mas a gestão pública é muito importante. Ela tem que ser feita sempre com muita responsabilidade, com muito denudo e com muito empenho. Então, eu fico muito orgulhoso de receber a parte de Vossa Excelência e dizer, de fato, senhora senadora, que nesse momento, Minas Gerais tem esse reconhecimento do que foi feito no passado. Mas, voltando aos municípios, eu queria dizer que em Minas Gerais, 853 municípios, o maior estado com o número de municípios do Brasil. E neles, ao tempo do governador Aécio e depois do meu período, em todos, sem exceção, nós tivemos obras do governo do Estado. Mas isso em cooperação, em harmonia, repassando os recursos para os municípios fazer essas obras. E eu volto, então, ao que eu dizia desse grupo do G100, exatamente para demonstrar que os próprios municípios, por sua iniciativa e em sua articulação, identificam os seus pontos fracos, aonde eles necessitam aprimorar em critérios de renda, de saúde e de educação, para terem aquilo que hoje é tão ausente do nosso dia a dia e fundamental para a gestão pública brasileira: planejamento. Nós não podemos ficar assodados, apressados, resolver tudo com data anterior,
estimulados tão somente por decisões que pensam nas eleições. Não, nós temos que ter planejamento. As nações que avançaram no mundo, todas elas, tiveram um planejamento pormenorizado. E esses municípios têm feito isso. Então, quero deixar aqui o meu registro de cumprimentos à Frente Nacional dos Prefeitos, ao seu novo presidente, prefeito Márcio Lacerda, prefeito da capital de meu estado, Belo Horizonte, que foi eleito pelos seus pares, e a esse grande grupo do G100, que tem as suas dificuldades por serem cidades populosas e com indicadores de renda baixos, mas que estão identificando as alternativas para o seu desenvolvimento. Sempre, como disse há pouco o senador Aécio Neves, com responsabilidade, com criatividade, mas, fundamentalmente, com interesse e com espírito público, algo que ainda, lamentavelmente, não está presente no Brasil como um todo. Muito obrigado, senador Anastasia. Pois não. O senhor me permite uma Pois parte? não, senador Dário. Bem, senador Anastasia, primeiro cumprimentar Vossa Excelência pelo tema, pela sua trajetória, por aquilo que o senhor já representou e representa hoje aqui no Senado Federal. A exemplo de Vossa Excelência, nós estamos aqui há apenas 2 meses e estamos enfrentando um novo e grande desafio pela frente, de defender, sobretudo, os nossos estados e construir um Brasil que todos nós desejamos. Mas quero me associar ao pronunciamento de Vossa Excelência para dizer que, como prefeito de Florianópolis, eu já fiz parte da diretoria da Frente Nacional dos Prefeitos. E, na época, tivemos a oportunidade de discutir também temas extremamente relevantes. E me parece que, quanto mais se discute, menos solução nós conseguimos encontrar para os verdadeiros problemas que nós enfrentamos. Dentre eles, o da mobilidade urbana. Eu lembro que aquela época era um tema efervescente e que trouxe inúmeros problemas e consequências que até hoje estão aí, fruto das mobilizações populares que originaram-se em função do aumento da tarifa dos ônibus e do transporte coletivo, que efetivamente a população não aceitou naquela oportunidade. E ali surgiu um novo movimento de cidadania, uma reação forte. E eu tenho a impressão, Excelência, que nós estamos vivendo um certo dilema. Um dilema que nós não estamos conseguindo oferecer para a população os serviços que efetivamente ela deseja que sejam ofertados. E eu acho que isso tem um fim em si mesmo, porque, como o senhor percebe, e acho que no seu estado, Minas Gerais, embora seja um estado extremamente desenvolvido, a exemplo do meu estado, Santa Catarina, que também tem um desenvolvimento bastante sustentável e razoável, os municípios brasileiros, especialmente falo dos catarinenses, vivem uma situação de penúria enorme. Só um minutinho, senhora presidente. E que, eu diria até, num regime quase que falimentar, fruto da concentração dos recursos na mão da União. E eu acho que, além de tudo isso, sei que a Frente Nacional dos Prefeitos já deve estar discutindo isso, mas volta-se à mesma tecla do tal pacto federativo para que a gente possa dinamizar as economias locais e construir um novo modelo de gestão para o Brasil através dos municípios. Eu sou um senador municipalista, porque eu entendo que é no município que a pessoa vive, é no município que ela precisa de assistência à saúde, é no município que ela é educada, é no município que ela precisa de segurança, enfim, é ali que ela vive. E enfraquecer essa célula importante da federação é enfraquecer o próprio país, porque o país nada mais é do que a somatória de todos os municípios e de todos os estados da federação. Portanto, Vossa Excelência traz um tema relevante, importante, como, diga-se de passagem, é da sua personalidade e da sua capacidade, que eu quero me associar e discutindo gradativamente esses temas, como os temas das reformas, que a gente há mais de 20, 30 anos escuta, ouve, da necessidade de se proceder
e até hoje elas efetivamente não saíram do papel. Mas eu tenho a impressão de que nós estamos aqui para marcar um novo tempo e conclamo Vossa Excelência para a gente trilharmos na mesma trincheira para construir um novo momento e um novo modelo para os municípios catarinenses e, sobretudo, para o Brasil. Obrigado, Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Dário Berger. Eu peço a tolerância, só um segundo, da nossa presidente para agradecer a intervenção muito lúcida do senador Dário e, ao mesmo tempo, reiterar que igualmente me filio a essa vossa corrente. Também me considero um senador municipalista e lembrando também a velha máxima de Franco Montoro, ex-senador, ex-governador de São Paulo, que dizia numa frase que ficou célebre, que o cidadão mora na cidade, no município. Ali estão os problemas, ali estão, de fato, as situações que devem ser resolvidas de modo mais urgente e hemorrágico. E, por isso mesmo, a descentralização, essa palavra tão bonita, mas de tão difícil aplicação, como Vossa Excelência disse, é que tem de ser implementada por nós todos, pelo governo, pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário, para confiar nos gestores municipais e levar as soluções simples para onde elas ocorrem. Muito obrigado, vamos trabalhar juntos em prol dos municípios brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.